Olá, hoje o Conexões está bem diferente. Saímos do estúdio e viemos ao Palácio das Esmeraldas para entrevistar o atual governador de Goiás e candidato à reeleição pelo PSDB, Marconi Perillo. Olá, governador, muito obrigado por conceder essa entrevista à TV UFG. Olá a todos os telespectadores. É uma alegria fazer essa entrevista ao Conexão, poder conversar, dialogar um pouco com todos os telespectadores e apresentar também um pouco da minha opinião e dos meus propósitos para o futuro do nosso Estado. Bom, mas antes dessa apresentação, você confere agora uma fala de 5 minutos do candidato ao Senado Federal da coligação Garantia de um Futuro Melhor para Goiás, Vilmar Rocha. Quem deseja ser senador, a primeira coisa é pensar na redefinição e na compreensão do verdadeiro papel do Senado Federal. O Senado é uma casa revisora de leis, é uma casa que tem competência muito específica, diferentes da Câmara. Por exemplo, a população no geral não sabe distinguir a diferença entre o Senado e a Câmara. A Câmara representa a população, segmentos, parte da sociedade. O Senado representa os estados. É senador da República. O senador tem que pensar e trabalhar nos assuntos estratégicos, fundamentais, estruturantes do Brasil e, naturalmente, dos seus estados. Então, é preciso aprofundar bem o papel do Senado, que tem uma contribuição importante na reorganização, no desenvolvimento, na justiça e na igualdade do país. Ser senador mesmo. Então, eu acho que isto é um ponto de vista importante. Agora, evidentemente, nós temos muitas propostas para o Senado. Uma, por exemplo, nós temos que redefinir um novo pacto federativo para o Brasil. Criar uma nova federação, refundar a federação. O que é isso? Hoje, a nossa federação, ela está defeituosa. A cabeça é grande, que é a União, os estados e os municípios têm um corpo pequeno. Nós precisamos de equilibrar isso, descentralizar o poder e o dinheiro que estão concentrados na mão da União para os estados e para os municípios. Isso é vital para o futuro do Brasil. Não dá para a gente ter um município pobre, as demandas, educação, saúde, segurança, asfalto nas cidades, essas demandas básicas do município, o prefeito não poder resolver, o município não poder ter que correr atrás do Estado ou da União. Nós temos que repassar recursos e competências para que os municípios fortalecidos possam atender a essas demandas básicas da população. Então, esse é um ponto fundamental, que é a redefinição da federação, um novo pacto federativo, descentralização, distribuição de poder e de dinheiro. O segundo ponto muito importante do papel do Senado é com relação à segurança pública, a violência, o crack. Essa é uma pauta principal da vida das famílias brasileiras. Não é possível uma sociedade civilizada conviver com tamanha violência. Para tanto, a União também tem que entrar nessa questão, não deixar apenas por conta dos estados. Eu defendo a criação do Ministério da Segurança Pública e de recursos específicos para a área da segurança, evidentemente também com uma alteração da legislação penal. No campo da educação, a grande meta é escola em tempo integral. Sim, o Plano Nacional de Educação já prevê isso, mas nós temos que agilizar e dar conteúdo a isso. Escola de qualidade para todos em tempo integral. Eu acho que esse é um ponto essencial para a educação. Na área da saúde, nós temos que interiorizar a medicina, a saúde no Brasil. E eu acho que a solução seria, no caso de Goiás, por exemplo, nós criarmos mais 5 faculdades de medicina em diferentes regiões do nosso estado. É um paradoxo.
nós temos milhares de goianos e de brasileiros estudando medicina na Bolívia, Cuba, Paraguai, Argentina, e estar importando, trazendo para cá médicos desses países. Nós precisamos de formar os nossos médicos no interior, dar a eles condições de trabalho lá no interior, e com isso nós vamos interiorizar a assistência à saúde. Nós vamos ter uma melhor qualidade da saúde no nosso estado e no nosso país. E no mais, conto com o seu apoio e peço o seu voto. Bom, governador, terceiro mandato à frente do governo estadual, agora candidato à reeleição. O que mais o senhor poderia fazer pelo estado? Já não houve tempo para fazer tudo. O que a gente pode esperar de novo para esse quarto mandato, caso ele venha? Uma das minhas características é a inovação, focar sempre a modernidade e a criação nova. Eu sempre procuro exercitar muito a minha criatividade, a criatividade da minha equipe, para que a gente possa apresentar os melhores resultados e dar uma dinâmica ao Estado que requer muito trabalho, muitas iniciativas, capacidade de iniciativa e de liderança. Neste mandato, por exemplo, nós transformamos Goiás num grande canteiro de obras, mas este não é o único diferencial desta terceira gestão. Eu diria que só o que estamos fazendo com a Fundação de Amparo à Pesquisa já valeria um governo. Carvalho Pinto, que foi governador de São Paulo e criador da Fundação de Pesquisa de São Paulo, ao final do seu governo disse que se tivesse apenas e tão somente criado a FAPESP, já teria valido a pena ser governador. A FAPEG foi criada em 2005, no meu segundo governo. Só agora, neste terceiro governo, depois de um outro governo que não tomou nenhuma iniciativa para que a FAPEG pudesse realmente cumprir seu desiderato, seus objetivos, é que a FAPEG realmente se consolidou com aportes significativos, superiores a 150, quase 200 milhões, em parceria com o FINEP, com o governo federal. Hoje a FAPEG estimula a pesquisa, a inovação, financia a inovação, financia pesquisadores, e isto já significa um avanço extraordinário e uma modernização enorme do nosso Estado. Mas não é só isso, nós conseguimos transformar a administração dos hospitais do governo do Estado em administrações dignas, respeitosas, de excelência. Conseguimos avançar extraordinariamente na infraestrutura, na industrialização, na economia de uma maneira geral, mas também nas políticas de responsabilidade social. Tivemos um avanço enorme na educação. Goiás era o 16º colocado no IDEB, passou ao 5º e provavelmente deveremos chegar agora a um nível maior ainda. Fizemos investimentos muito expressivos na área da segurança pública, em que pese o problema segurança pública ser um problema nacional. Mas, enfim, o que é que se pode esperar agora de um novo governo? Primeiro, a continuidade do trabalho, o pique, a energia. Eu me sinto ainda muito jovem, me sinto preparado, experiente para poder enfrentar os desafios da competitividade, os desafios desse século novo, de modernidade, de exigências novas, de uma velocidade incrível na área da comunicação, com a internet, as redes sociais, enfim, e com acesso cada vez maior da população a esses serviços que são disponibilizados pela tecnologia. Isso tudo requer muito dinamismo, requer muita vontade para fazer, uma disposição enorme para trabalhar. Eu diria que não é fácil administrar hoje uma grande prefeitura. A gente vê o que está acontecendo em Goiânia, as dificuldades que o prefeito enfrenta. Não é fácil enfrentar a administração de um grande estado ou de um país. Isso requer vontade política, competência administrativa e a busca permanente da eficiência, apesar dos desafios, das dificuldades, das coisas que ainda não foram feitas. Bom, governador, desde junho do ano passado a gente vê várias manifestações exigindo melhorias em vários setores, como educação, saúde, na política também, mudanças na política. Como atender a essas reivindicações, como atender aos anseios dessa população que parece cada vez mais interessada em sair às ruas, em reivindicar, em mostrar que também faz parte da política? A população foi às ruas pedindo basicamente duas coisas. Primeiro, ética, transparência nas ações dos políticos e dos governos. Segundo, pedindo eficiência no gasto dos dinheiros públicos, nos serviços que são prestados à população. Nesse sentido,
eu dividiria em duas partes essa questão das reivindicações das pessoas, milhões que foram às ruas no Brasil. Na área da eficiência, nós estamos procurando, e ainda não conseguimos fazer em todas as áreas como a gente quer, e é por isso que eu sou candidato mais uma vez, mas nós conseguimos entregar obras de alta qualidade à população na área da infraestrutura, viadutos, pontes, estradas, duplicações, iluminação, escolas de qualidade, hospitais de qualidade, serviços de qualidade. Basta ir hoje ao HGG, ao Hugo, ao CRER, para perceber que nós estamos procurando realmente levar a excelência às ações do governo do Estado. A outra é a questão da ética, da transparência. Nós criamos o Código de Ética, criamos a Lei de Acesso à Informação, a LAI, e estamos dando publicidade e transparência a todos os atos da administração do Estado. Da aquisição de um prego, de um parafuso, às mais altas licitações, todas vão para a internet, todas são disponibilizadas e a gente presta conta de tudo. As pessoas querem governos que trabalhem, governos que prometam e cumpram o que prometeram, e por isso é que eu não vou entrar nessa história de ficar prometendo nada que não possa ser cumprido. Afinal de contas, eu conheço a realidade do governo, a realidade das finanças do governo, sei o que pode e o que não pode, conheço as limitações da lei de responsabilidade fiscal e tudo o que está sendo feito na segurança, na pesquisa, na educação, na saúde, nas estradas, na infraestrutura de uma maneira geral, está sendo feito de forma muito bem planejada, dentro de uma estratégia em que a gente apenas fala que vai fazer o que realmente é possível ser feito. Bom, governador, em relação à administração pública, o senhor citou o caso das OS, que tem aí gerenciado hospitais no estado de Goiás. O senhor planeja manter, caso eleito, essa forma de organização e também ampliar as OS para outras áreas da administração pública do estado de Goiás? Olha, eu não diria só as organizações sociais. Eu estou acompanhando um pouco à distância, mas com curiosidade, algumas experiências das universidades federais. A Universidade Federal de Goiás, por exemplo, foi chamada para administrar, através de um dos seus braços, uma maternidade aqui em Goiânia. E, pelas informações que eu tenho, a administração da Universidade Federal é de alta qualidade. Nós precisamos pegar o seguinte, o que tem de melhor, de mais eficiente, e colocar a serviço da população com administrações boas que possam oferecer bons resultados. O que me interessa é que a população, o povo, pobre ou não, procure o HGG e seja bem atendido, com um serviço de saúde humanizado. Quando uma pessoa procura um hospital, ela procura num momento de alta deficiência, num momento de baixa astral, num momento de preocupação terrível, de autoestima baixa. Ela procura num momento de tristeza, está doente. O que é que os hospitais do governo precisam fazer? Os médicos, os enfermeiros, quem trabalha lá? Tem que dar um atendimento humanizado, tem que compreender a importância de atender bem aquele paciente, dar àquele paciente o melhor tratamento para que ele possa obter a cura e voltar a ter condições, a ter forças para trabalhar de novo. Nesse sentido, com uma ação dinâmica, com mais eficiência, mais agilidade e com menos burocracia, nós conseguimos melhorar significativamente a ação dos nossos hospitais. E agora, nós já estamos fazendo o primeiro chamamento de organização social para cuidar do presídio de Anápolis, de um presídio de Anápolis. Essa experiência certamente será levada aos presídios. E quando for necessário, também será levada a outras áreas. O importante é que o serviço público funcione. O povo paga caro para ter um serviço público ruim. O que é que nós estamos fazendo em Goiás? É trabalhar duro para que o povo, para que a população possa ter um serviço público de qualidade. A transferência dessa administração para essas organizações, ela não tem um certo risco? Existe uma fiscalização dessa administração? Como é que é feito a melhoria da administração, a diminuição dessa burocracia, mas também avaliando todos esses critérios legais de cumprimento de recursos? Risco sempre há. Quando você trabalha e delega, terceiriza, faz o chamamento para organizações sociais, organizações do terceiro setor, há o risco. Agora, nós temos sido obsessivos em relação à fiscalização e ao controle. Para se ter uma ideia, cada contrato de gestão de um hospital estabelece aproximadamente 6.000 itens que precisam ser fiscalizados e observados rigorosamente. Aqui em Goiás, ao contrário de outros estados, nós
estipulamos e definimos alguns critérios e métodos para aferir e fiscalizar essas OS que não tem em nenhum outro estado. A Agência Goiana de Regulação fiscaliza e controla. A Controladoria Geral do Estado cumpre o seu papel de controladora e de auditora inicial. Nós temos ainda a Procuradoria do Estado, a própria Secretaria da Saúde através dos seus órgãos de fiscalização e ainda temos os controles externos, Tribunal de Contas e Ministério Público. Às vezes, as organizações sociais me dizem, os representantes, nós vivemos enviando informações, o tempo inteiro somos cobrados. Então, hoje eu tenho muito menos receio, tenho muito mais tranquilidade em relação a essas gestões, porque elas estão sendo extremamente fiscalizadas. E o melhor... Governador, eu vou ter que interrompê-lo, porque os nossos 10 minutos nesse primeiro bloco terminou, e você continua acompanhando a entrevista no próximo bloco. Voltamos com Conexões de hoje, que veio ao Palácio das Esmeraldas conversar com o atual governador de Goiás e candidato à reeleição pelo PSDB, Marconi Perillo. Bom, candidato, o senhor estava falando no primeiro bloco a respeito da possibilidade de administração por organizações de outras áreas, de outros setores do governo estadual, como, por exemplo, a segurança pública. De que forma que isso poderia resolver esse problema que a gente tem enfrentado de altos índices de criminalidade, essa questão das mortes também de mulheres em série, aumento da violência contra uma juventude pobre e negra, que a gente vê no mapa da violência nacional? Como é que essa terceirização, essa transferência de administração poderia resolver esse problema? Bom, só voltando à pergunta anterior, em relação à saúde, eu estou hoje muito convencido de que os nossos mecanismos de fiscalização têm se revelado um sucesso. Nós estamos bem mais tranquilos hoje em relação a isso. Por outro lado, é importante dizer o seguinte, por que as organizações sociais estão dando certo? Elas não precisam ficar presas a determinados mecanismos da legislação e da burocracia. Antes, quando quebrava um elevador num hospital do Estado ou um raio-x, um tomógrafo, até que se fazia uma licitação, recurso, etc., se gastava 4, 5, 6 anos e a população ficava à mercê desse tipo de deficiência. Hoje não, hoje isso é feito rapidamente, as manutenções são feitas de forma muito mais corriqueira. Eu queria dar só um dado, nós tínhamos 2.100 funcionários no Hugo 1, hoje nós temos 900. Os enfermeiros ganham 3 vezes mais do que 2 vezes mais do que ganham enfermeiros no mercado, ou seja, o mercado regula os salários e os serviços são muito mais eficientes. Nós diminuímos despesas com essa decisão de dar maior eficiência e uma qualidade maior nos hospitais. Uma outra informação, parte dos funcionários requisitados e contratados pelas organizações sociais são seletistas. Isso significa que se um ou outro funcionário não gosta do que está fazendo, não quer, não está fazendo bem feito, ele pode ser tirado na hora. Nós temos excelentes servidores públicos, mas com essa metodologia nova a gente mitiga os funcionários de carreira com funcionários novos e isso está fazendo com que haja uma motivação muito grande nessa área. A área de segurança é uma área mais complexa, que não pode ser, no processo eleitoral, na campanha, banalizado. O que a gente ouve e vê por aí é gente que nunca se preocupou com segurança, fazendo demagogia, politicagem em cima do sofrimento das famílias. Aliás, eu faço um parêntese para mais uma vez manifestar a minha extrema solidariedade a todos os que são vítimas da violência. Os pais, os familiares, as próprias vítimas têm sempre a nossa solidariedade. Nós temos aqui em Goiás um excelente secretário de segurança, que é um delegado federal da Polícia Federal, extremamente qualificado, bem intencionado e preparado e experiente. Temos uma equipe de comandantes e delegado-geral da mais alta seriedade e comprometimento e uma polícia que investiga, que resolve os casos, uma polícia dedicada, uma polícia que prende. Nunca se prendeu tanto como nós prendemos nesses últimos anos. Uma polícia que está cada vez mais equipada, mais treinada. Para se ter uma ideia, nós vamos agora em agosto e setembro trocar de novo, pela terceira vez neste governo, a frota da polícia. 2.200 novas viaturas entram agora em funcionamento em substituição às que foram trocadas no final do ano passado. Há alguns anos, quando eu cheguei ao governo pela primeira vez, o policial, quando tinha um carro, era um Fiat 147, que vivia nas oficinas.
não tinham armamentos, não tinham salários. Essa é a realidade, qualquer policial pode falar disso, qualquer policial pode mostrar o contra-cheque de antes e o de hoje. Hoje a gente reestrutura as carreiras, valoriza. Nós pagamos aqui o segundo melhor salário do país. Só na Polícia Militar foram mais de 10 mil promoções nesse governo. Só neste ano nós já contratamos 3.800 policiais novos, entre delegados, policiais civis, militares, bombeiros. Só em Goiânia nós já incluímos 1.400 policiais neste ano de 2014. E no mês de setembro, agora no dia 18, nós vamos incluir mais 1.100 policiais que estão chegando do último concurso. Enfim, estamos investindo mais de 1,6 bilhão neste ano. Para vocês terem uma ideia, só na Polícia Civil e Militar, nós investimos no mês de agosto agora, em pagamento de salários, 129 milhões de reais. O Estado faz a sua parte. O problema é que a gente não tem uma estratégia nacional para a segurança. Nós não temos um Ministério de Segurança, nós não temos recursos federais, porque a Constituição determina que só os governos estaduais coloquem dinheiro em segurança. Isso acaba se tornando uma omissão, porque a Constituição pode ser mudada e o governo federal, na minha opinião, deveria colocar pelo menos 5% do seu orçamento em segurança. Nós colocamos 9%. Então, a falta de dinheiro federal é um problema. Segundo, o governo federal tem 12 bilhões de reais no Fundo Penitenciário Nacional e esse dinheiro está todo contingenciado para superávit primário. Esse dinheiro deveria estar sendo usado para a construção de presídios de segurança máxima no Brasil inteiro, em parceria com os estados. O terceiro grande problema é a impunidade. Infelizmente, esse é um grande problema. A polícia prende, 2, 3 dias depois, a justiça é obrigada a soltar por conta da legislação frágil, por uma legislação que permite um monte de recursos e etc., fianças. E mais, o Código Penal estabelece que um criminoso que cometa um latrocínio, com muitas mortes, e que pega aí centenas de anos de prisão, ele tem que cumprir 30 anos no máximo. Só que ele precisa cumprir 1/6 da pena. Ou seja, a pessoa comete o mais bárbaro crime, fica em regime fechado 5 anos e depois volta às ruas ou encomenda outros crimes, até mesmo de dentro dos presídios. Nós temos que trabalhar para mudar essas coisas todas. Um outro dado, o último, em relação à segurança. 80% dos crimes, dos assaltos, da violência no país, e não é só em Goiás, é praticada e é relacionada ao uso de drogas e armas contrabandeadas. Eu defendo que as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, ocupem definitivamente as fronteiras do Brasil com a Colômbia, com a Bolívia, com a Venezuela, com o Paraguai, porque é de lá que vêm as drogas, as armas contrabandeadas. Nós temos centenas de milhares de pessoas que servem ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica. Nós não temos guerra com nenhum país. Nós podíamos muito bem, o governo federal podia muito bem colocar boa parte desses efetivos lá. Só para te dar um exemplo, nós criamos aqui em Goiás, nesse governo, chamado Comando de Divisas, o CODE, que prevê 15 bases nas fronteiras, nas divisas de Goiás. 10 já foram instaladas. Só com essa providência, nós apreendemos, do ano passado para cá, milhares de toneladas de drogas, cocaína, maconha, crack, etc. E muitas armas contrabandeadas. Então, muitas medidas precisam ser tomadas. O problema da segurança não é só em Goiás. Ele é principalmente no Brasil. Bom, governador, agora mudando um pouco de assunto, segundo dados da administração, um valor de cerca de 500 milhões tem sido gasto em propaganda no Estado. De que forma a propaganda é importante para o Estado? Qual que é o papel dessa propaganda? E esse investimento, ele não poderia ser direcionado para uma outra área? Olha, em primeiro lugar, quando se fala em X gastos de propaganda, isso deve se considerar o governo inteiro, e boa parte disso não é com propaganda institucional, é com publicações, com gráfica. A área de educação, por exemplo, faz muito em gráfica para distribuir aos alunos. Nós temos várias campanhas, a maioria delas são educativas. A campanha Balada Responsável, por exemplo, que é coordenada pelo Detran, não é uma campanha barata. Aliás, tudo que você coloca em televisão é caro. Mas imagine a quantidade de mortes que são evitadas com a propaganda da Balada Responsável, com esse programa da Balada Responsável, que foi instituído no nosso governo para evitar que os meninos, os jovens, morram no tráfego, no trânsito, por conta das bebidas, por conta do álcool. Nós temos campanhas permanentes em relação ao combate à aftosa. Goiás é hoje um estado, zona livre de aftosa. Com isso, nós conseguimos exportar carne hoje para
vários países asiáticos, para os países do Oriente Médio, para o Japão, para a China, para a Europa, para os Estados Unidos. E a propaganda do combate à fitose é permanente. E assim, nas políticas em relação à AIDS, em relação à dengue, essas propagandas são obrigatórias. E, por outro lado, um dos princípios básicos da alta administração pública, um dos 5 princípios, é a publicidade. A Constituição determina que os governos divulguem suas obras, seus serviços e suas informações e prestem contas à população. Então, agora, quem fala em propaganda faz quando pode fazer a propaganda, até porque há uma exigência legal. Todos os que hoje falam de propaganda, ou contra a propaganda, quando foram prefeitos ou quando estiveram no governo, também fizeram a mesma coisa ou mais. Ou seja, é aquela tese do que façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Bom, vamos para mais um intervalo e você confere o último bloco da entrevista com o governador Marconi Perillo, que é candidato à reeleição pelo PSDB, em instantes. Esse é o último bloco do Conexões, que hoje está falando com o governador Marconi Perillo, que é candidato à reeleição pelo PSDB. Bom, governador, agora tocando numa polêmica que eu acho que todos os telespectadores têm vontade de entender um pouco mais. Em 2003, houve o escândalo de Carlinhos Cachoeira, conhecido nacionalmente. Gostaria que o senhor dissesse houve algum tipo de envolvimento do Carlinhos Cachoeira com o governo de Goiás e com a pessoa do senhor? Olha, essa é uma boa pergunta e me dá a oportunidade de, mais uma vez, esclarecer esse assunto para todos os telespectadores, que eu sei que são formadores de opinião, são pessoas muito curiosas. Eu fui investigado até a meu pedido durante mais de ano, a partir de março de 2012, quando surgiu esse assunto. Eu solicitei para ir à CPI, fiquei 9 horas, e todo mundo sabia que era uma CPI por motivação política, de alguns partidos que são oposição a mim, mas eu fui sabatinado pelos mais altos senadores e deputados durante 9 horas, respondi a todas as perguntas, esclareci tudo, quebrei os meus sigilos todos, fiscário, bancário, telefônico, de dados, a minha vida foi vasculhada, todos os cartórios de Goiás foram vasculhados, quer dizer, ninguém nunca foi submetido a uma devassa durante mais de ano, como eu fui. A imprensa nacional toda, durante esse tempo todo, se dedicou a investigar todo e qualquer assunto que dissesse respeito ao governo, à minha pessoa e da minha família. Felizmente, passado todo esse episódio, eu estou aqui, de cabeça erguida, percebo que uma parte da armação política ou daquele circo em relação a mim, especificamente, tinha uma outra motivação, era uma espécie de terceiro turno. As pessoas que me conhecem sabem da minha garra, da minha capacidade de trabalho, da minha dedicação, e sabiam que se eu continuasse no governo, eu iria terminar o governo fazendo um grande governo, um bom trabalho, como nós estamos efetivamente fazendo. Basta sair por aqui, pelo Estado, para ver que a gente tem serviços, obras e trabalho social em todos os cantos do Estado. Mas eu fui investigado, nem uma vírgula foi encontrada em relação a mim ou ao meu governo. Aliás, nós fomos rigorosíssimos em relação às máquinas de caça-níqueis, já foram apreendidas milhares de máquinas nesse período todo, não houve nenhum tipo de relacionamento no governo ou na área pessoal. O que houve, e eu disse à época, é que, como empresário do setor de medicamentos, ele foi recebido 2 vezes por mim para tratar de assuntos relacionados aos negócios dele na área de farmácia. Nada além disso, mas graças a Deus há um ditado popular que diz: o tempo é que cura o queijo. Passados esses anos todos, nada foi constatado em relação a mim, estou absolutamente tranquilo em relação a esse assunto. É claro que eu sofri muito, a minha família sofreu muito, mas eu sou muito determinado. Nós conseguimos, com muito trabalho, com uma extraordinária equipe, com muitas realizações, dar a volta por cima, e hoje, pelas pesquisas, a gente percebe que a população de Goiás está avaliando positivamente o nosso trabalho. E eu não quero ser avaliado pessoalmente, como pessoa apenas. Mais importante é a avaliação do trabalho que a minha equipe e eu estamos desenvolvendo à frente do governo do Estado. Então, para mim, esse assunto está absolutamente esclarecido.
Eu espero que, ao final das investigações, o STJ também me dê um atestado, que para mim será o atestado definitivo em relação a tudo que aconteceu no passado. Bom, agora falando um pouco de educação, governador, quais são as propostas, né, para esse próximo mandato, caso ele venha? Deve ser mantido o plano de metas na educação estabelecido nos últimos anos e também em relação à educação, ao ensino superior, quais são os investimentos no campo da pesquisa científica, investimentos também em relação à FAPEG? Olha, nós vamos continuar fortalecendo para valer a educação básica, vamos continuar com o plano de metas, ou o Pacto pela Educação, que foi instituído no início desse governo e que está trazendo excelentes resultados na área da educação, e principalmente nas avaliações do MEC, nas avaliações do IDEB. Nós vamos completar, nesse próximo governo, a construção de quadras cobertas em todas as escolas para a prática de esportes. Já estamos, nesse ano, construindo 520. Vamos completar e universalizar o acesso dos estudantes aos computadores. Vamos também universalizar o acesso a bons laboratórios e bibliotecas, que é algo que nós já começamos, e vamos aprofundar as mudanças de caráter didático pedagógico que estão nos possibilitando chegar onde estamos chegando. Vamos continuar com as políticas de valorização de professores. Eu paguei o piso nesses anos todos, estipulei uma gratificação para os professores que estão em sala de aula e um prêmio para os melhores alunos. Esse prêmio que estimula os alunos a serem cada vez melhores vai continuar também. Na área da universidade estadual e no ensino superior, nós vamos continuar a política de independência, autonomia ao reitor e à universidade e a garantia de repasse de recursos para que o reitor, o conselho universitário e os pró-reitores possam definir suas estratégias, suas políticas de fortalecimento, não só na área pedagógica, na graduação, mas também na pós-graduação, na pesquisa, no ensino, na extensão, nas bolsas para os alunos mais pobres, que nós já estamos contemplando e vamos expandir. Vamos continuar com a política parceira das instituições superiores privadas, com o programa de bolsas universitárias, que já chegou a 153 mil jovens atendidos nos 3 governos, e deverá chegar a próximo de 160 mil até o final do ano. Nós vamos ampliar esses programas também de bolsas universitárias. E vamos continuar parcerias com os institutos tecnológicos federais, os estaduais, que estão sendo ampliados. Nós já chegamos a 16 escolas profissionalizantes do Estado e temos mais 5 em construção. E vamos continuar a parceria com a Universidade Federal. Eu tenho muita honra de ser doutor honoris causa da Federal. Tenho muita honra de ter começado o meu primeiro curso superior em 81 na universidade, lá no ICHL, no curso de Ciências Sociais, e de ter, ao longo do tempo, propiciado, através do governo, vários benefícios, várias parcerias, convênios com a UFG. E a UFG também nos ajudou muito, nos cedendo colaboradores da mais alta qualidade, como os professores Maria Zaira Turque, Nácio Chaú, Isamuf Cordeiro, Raquel, a professora Eliana, enfim, foram muitos os talentos e os quadros da UFG que vieram nos ajudar no governo. Nós vamos continuar, agora, por exemplo, nós vamos repassar todo o terreno onde está o campus da Universidade Federal de Goiás, em Jataí, definitivamente para a posse da Universidade Federal. E vamos continuar as parcerias que já feitas no passado e que forem solicitadas a partir de agora. Em relação ao UEG, especificamente ao UEG? Só para completar o raciocínio, vamos continuar investindo para valer na FAPEG, para que a FAPEG seja cada vez mais um instrumento de modernização e de avanços, principalmente na tecnologia, na inovação e na pesquisa no nosso Estado. A UEG, como eu já disse, é agora uma instituição cada vez mais autônoma, ela será cada vez mais independente e terá os seus recursos repassados regularmente para atingir os seus objetivos. Bom, mais uma pergunta para finalizar. Em relação à cultura, houve uma polêmica em relação à destinação do Fundo de Cultura no último ano, o parcelamento desse fundo. O que o senhor pretende fazer para a próxima administração em relação à cultura? A maior parte das pessoas que trabalham nessa área estão descontentes. O que o senhor deve fazer em relação a isso? Olha, uma das vantagens do brasileiro e do goiano é que quando consegue conquistar algo, eles querem a efetivação e querem algo mais. Isso é muito bom que ocorra.
Em Goiás não havia no passado essa prática de investimentos e de priorização à cultura. Nós reinauguramos isto aqui em 99, depois de um ótimo trabalho realizado no governo Santilo e mais atrás no governo Irapuã Costa Júnior. Nós tivemos aqui governadores que colocaram para serem secretários de cultura agricultores, confundiam cultura com agricultura. Isso já aconteceu aqui em Goiás. Nos nossos governos, e eu tenho todo o respeito pela agricultura, mas cada um no seu cada um. Nós investimos fortemente em cultura nos 3 mandatos, e neste mandato, acho que a gente deixa marcada a nossa posição com o Fundo Estadual de Cultura. Nós tivemos a polêmica em relação aos recursos, ao cronograma, muito mais por falta de diálogo, de entendimento, mas essa página já está virada, esse assunto está superado, e o que nós pretendemos fazer é avançar cada vez mais e fortalecer cada vez mais esses instrumentos de produção cultural e democrática, para todos, não há panelinha. Nós temos os editais que são públicos, são abertos, todo mundo que tem interesse, independentemente de sua ideologia, de sua filiação partidária, participam. É assim que tem que acontecer num Estado republicano, moderno e democrático. Bom, governador, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a sua presença, na verdade, a nossa vinda aqui ao Palácio das Esmeraldas para conseguir conversar com o senhor. Muito obrigada. Eu te agradeço pela boa condução da entrevista, respeitosa condução. Agradeço a todos os telespectadores. Quero cumprimentar ao reitor, professor Orlando, aos pró-reitores, a todo o corpo docente e discente da Universidade Federal de Goiás, que é um orgulho para nós goianos. É uma universidade de ponta no país hoje, com mais de 2.000 doutores, pesquisadores, enfim. É uma alegria e uma honra poder falar de assuntos delicados, de assuntos importantes, estratégicos para o futuro de Goiás. Goiás é um dos estados que mais crescem, que mais se desenvolvem, que mais se modernizam no país. Se antes as pessoas olhavam com certo desdém para Goiás, para os goianos, hoje nós somos uma referência em todos os setores, não só na área pública, mas também na área privada, os profissionais liberais, enfim. Quero me despedir deixando um grande abraço a todos. Obrigada. Bom, e você pode assistir a todas as entrevistas com os candidatos e aos demais programas já feitos pelo Conexões no blog do programa. Também pode contribuir com perguntas, sugestões de pauta ou críticas nas redes sociais ou no e-mail do Conexões. E eu te espero no estúdio no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9h15 da noite e na segunda-feira, às 7h30 da noite. Uma ótima semana para você.